Eu quero te convidar para o texto sagrado do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1, versículo 26. Hoje, a gente começa uma nova série voltada para o Advento. O que é o Advento? Aliás, antes de falar do Advento, você sabia que existe um calendário cristão? É muito obedecido no âmbito da Igreja Católica Romana e no âmbito de algumas igrejas protestantes, talvez mais tradicionais, vamos dizer assim, né? É uma lógica em que todo ano ele é marcado pelos principais eventos cristãos. Então existe a fase do tempo comum, que não tem nenhum evento em volta específico, e tem a fase da Páscoa, tem a fase do Pentecostes, tem a fase do Advento. E a fase do Advento no calendário cristão começa justamente hoje. Normalmente são os 4 últimos domingos até chegar o nascimento de Jesus, ou a data que celebramos o nascimento de Jesus. Jesus nasceu 25 de dezembro? Muito provavelmente não. Mas a gente também não sabe que dia foi. Então, há muitos e muitos anos, a tradição da igreja convencionou-se essa data. E eu acho importante a gente manter a marca dessa data. Porque se a gente não mantiver a data dessa marca, a gente fica sem data nenhuma. Então é bonito a gente poder ensinar, e pelo menos eu faço isso com o Estevão. O Natal é o momento em que a gente se reúne a família para celebrar o nascimento de Jesus, para celebrar o aniversário de Jesus. Então, para nós, é essa marca. Ainda que não em específico nesse dia, nós temos essa referência a ser continuada. E o Advento começa, então, exatamente hoje. E até o meu incentivo para você de fazer essa jornada de Advento durante todo esse mês. Há muita coisa aí na internet, há muitos calendários propostos, com leituras bíblicas, com orações, com movimentos, né, tal qual essa questão da árvore de Natal, ou outros movimentos a serem feitos, em volta dessa data e dessa circunstância do Advento. Porque a lógica dentro do calendário cristão é que nós estamos nos preparando para receber Jesus de novo, para ver Jesus nascer. Então, assim como Maria, né, ficou gestante e teve essa jornada de gestação dos 9 meses até Jesus nascer, o Advento nos convida para, de alguma forma, gestar Jesus nesse tempo e nos preparar e vivenciar isso até aquele dia de Jesus nascer. Então é essa convocatória, essa jornada que a gente vai fazer aqui aos domingos. E o texto sagrado que a gente vai ler é exatamente um anúncio. Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, 26, aí no Evangelho. A palavra de Deus diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, do norte de Israel, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando o que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre todo o povo de Jacó. O seu reino
jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que se diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. E respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Vamos orar novamente? Senhor, nós confiamos na tua palavra, nós confiamos nesse Espírito Santo que gerou Jesus em Maria e que gera uma nova vida em nós e que está entre nós. E pedimos que fale conosco, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. É um desafio pregar num texto desse, porque é um texto em que a gente já ouviu nas cantatas, nos musicais, nas histórias. É o símbolo, muitas vezes, de vários momentos envoltos aí no Natal. Mas eu queria pensar e fazer você viajar um pouquinho para esse momento histórico. Primeiro que esse anúncio chega por meio de um anjo, Gabriel, a essa virgem chamada Maria, que era ainda uma adolescente. É bem verdade que se casava muito cedo naquela época. A previsão aqui era que Maria deveria ter entre 13 e 16 anos. Muito menina do interior. O centro de Israel é Jerusalém, que é um centro um pouquinho mais para o sul. O norte era a região mais afastada. Tudo bem, tinha o mar da Galileia, que sempre foi muito importante e continua sendo. Mas era cheio de cidadezinha ao redor. E a cidade de Nazaré, de onde era Maria, era uma cidade que poderia ter possivelmente 50 famílias, 60. Um povoado, um lugarzinho pequeno. E de repente essa menina, noiva, prometida em casamento. Na época o noivado era de fato a preparação do casamento, então ficava-se noivo, e esse período de noivado era o período em que o noivo se preparava, construía a casa, fazia ali o movimento para, no grande dia do casamento, ter o lugar do casal. Ela recebe essa visita inusitada desse anjo dizendo: olha, alegre-se, você foi agraciada por Deus. Mas assim, não é todo dia que a gente recebe a visita de um anjo. Possivelmente nós nunca receberemos. Provavelmente Maria nunca tinha recebido até então. Então, esse aparecimento não deixa de ser um tanto assustador. Tipo, o que é isso? O que é essa voz? O que é esse ser? O que é esse homem? Não sei como é que era a figura exatamente desse anjo. Tem um nome masculino aqui, né? Gabriel. Tem asas, não tem asas. Tá de branco, tá de amarelo, tá num corpo como um de homem, tá num corpo, sei lá, diferente. Não sabemos. A gente tem, né, aí nas artes, nas pinturas, um pouco do que seria um anjo. Mas na real a gente não sabe. E ele aparece e fala que ela é agraciada por Deus, mas ela fica perturbada, ela fica assustada, ela fica incomodada, ela fica mexida com essas palavras. E aliás, eu não sei o quanto você viveu experiências espirituais já assim, mais fortes, mas toda a experiência espiritual, ela causa um certo susto. Porque a gente sai um pouco do lugar. A gente sai um pouco do conhecido. O conhecido é isso aqui. O
Conhecido é acordar, dormir, levantar, trabalhar, comer, viver. De repente, uma experiência espiritual, essa coisa de um anjo, essa coisa de receber o Espírito Santo assim de uma forma inusitada, essa coisa de viver uma conversão assim que traz aquele choque na nossa vida, mexe, perturba, incomoda, assusta, traz e desperta uma série de coisas que tem a ver com esse desconhecido, do tipo, o que está acontecendo aqui comigo? O que está acontecendo dentro de mim? O que está acontecendo aqui? O que eu estou vendo? Né? No caso dela aqui, uma visão de anjo. Como é que é isso? Traz uma perturbação, traz um incômodo. Não é que é uma coisa ruim. Não é que é um filme de terror. Mas é um susto. É um alumbramento. É uma coisa assim, que saiu do lugar comum e foi para a esfera do celestial. É a experiência do Moisés lá na sarça ardente. Hoje diz, tira a sandália do seu pé, porque agora você está pisando num território santo, numa terra santa. É um momento especial, a sarça está queimando, mas não se consome. É uma coisa especial que você está vivendo. E a gente tem que considerar sempre essa abertura. Nós não precisamos viver fora da terra, num escapismo espiritual, deixando de conviver e de resolver a vida diária. Mas esse espaço do sagrado precisa ter lugar na nossa vida, dessa experiência, dessa coisa diferente e até inesperada, porque ninguém programa, né? Eu estranho muito a igreja que faz a noite dos milagres, né? O culto que o Espírito Santo vai descer, porque aí caminha para uma coisa de manipulação e de controle, como se eu pudesse controlar esse sagrado e eu pudesse realmente programar a noite dos milagres e naquela noite vai ter milagre. Como se eu pudesse programar que naquela noite as pessoas todas falarão em línguas estranhas, ou naquela noite todas as pessoas receberão o batismo com o Espírito Santo e tudo mais que isso pode acontecer. E isso não está dentro da nossa programação, isso não está dentro do nosso poder. Isso não está na nossa mão, não está na mão do pastor, não está na mão do padre, não está na mão do apóstolo, do bispo, do missionário, nem de ninguém. Isso só está nas mãos de Deus. E isso é que é profundo, e isso é o mais assustador, porque ninguém controla. Você não controla e diz assim, hoje vai descer o anjo aqui, hoje vai passar o anjo na sua casa. Não sei, mas é muito legítimo, eu diria talvez até necessário, a gente dobrar o joelho e dizer, Deus, estou aqui, estou vivendo, estou trabalhando, estou cozinhando, estou lavando a louça, estou cuidando do meu filho, estou fazendo as coisas, mas eu estou aqui. Se o Senhor quiser fazer algo diferente aí comigo, estou aqui. Estou aberto, estou disponível. Estou querendo até essa experiência. Estou desejoso disso. Eu não sei o quanto Maria quis isso, talvez nunca quis. Mas o anjo veio. E aí o anjo diz para ela, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida, você dará luz a um filho, vai pôr o nome dele de Jesus. O anjo já foi dando o nome. E ele será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo. Ele vai tomar aí o trono do seu pai Davi, ele reinará para sempre sobre o povo de Judá. O seu reino não terá fim. Olha que coisa linda, incrível as palavras do anjo. Mas olha que coisa que continua sendo perturbadora. Por que continua sendo perturbadora? Porque o reino naquele momento, pelo menos o reino terreno, era de César. A dominância de toda a Palestina era de Herodes. Como assim? O meu filho vai ter que guerrear contra esses caras? Como assim? Meu filho vai ter que arregimentar um exército tal qual foi o movimento de Davi?
Será que meu filho vai ter que cortar a cabeça do César como Davi cortou a cabeça do Golias? Como é que vai ser isso? Continua sendo assustador. O anjo traz uma boa notícia, e claro, é a grande notícia de toda a história, mas não deixa de ser assustador para uma menina de uma vila, na beira do mar da Galileia, adolescente, tendo todas essas informações e tudo isso que vai acontecer. E aí ela pergunta: como isso acontecerá comigo? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá. Mais uma coisa maluca, né, que a gente não entende. Talvez não seja para a gente entender mesmo, porque não é o padrão, não é o comum. O Espírito Santo virá, te cobrirá com a sua sombra, e ele vai nascer. E aí já fala também de Isabel, a sua prima, né? João Batista é primo de Jesus, seis meses mais velho. Já estava grávida de 6 meses, etc. E por fim a Maria responde: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E o anjo o deixou, ou a deixou. Nessa perturbação toda que a Maria vivenciou, nessa angústia, nessa estranheza, nessa experiência inusitada, meio maluca até, a grande beleza para mim está na última frase dela. E a última frase dela, com que ela fecha essa conversa, é: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Nós estamos num mundo e num contexto de mundo onde se afirma muito a necessidade de um protagonismo pessoal. Se afirma muito uma lógica empreendedora. Se afirma muito uma lógica: vai lá, faz o teu nome, coloca a tua assinatura, cria o seu arroba no Instagram, mobiliza os seus seguidores, transforme a realidade do seu jeito e a sua maneira, faça de fato o que você quer fazer. Isso traz alguns elementos interessantes, claro que traz. Essa questão da força, essa questão de que você pode empreender, fazer acontecer, essa questão de que você pode ser protagonista da sua história, sendo você homem, sendo você mulher, sendo você branco, sendo você negro, sendo você de classe média, rico, de classe pobre. Lógico que, né, tem bastante percalço nesse caminho. E também tem perigos nesse caminho. Por quê? Porque a fé cristã, embora Deus nos trate como seus filhos, embora Deus nos chame pelo nome e por isso reconhece a nossa individualidade, a fé cristã é a fé da obediência. É a fé do sou serva do Senhor, sou servo do Senhor. Aconteça comigo conforme a tua palavra. E aí, essa coisa da obediência, essa coisa do serviço, essa coisa da humildade, não está muito na moda. Não está sendo muito ensinado pelos coaches. O ensino é o contrário. Não seja CLT, porque se você for CLT, você tem que obedecer. Se você for empreendedor, você não obedece ninguém. Lê do engano, né? Quando você é empreendedor, você tem que obedecer todos os seus clientes. Não esteja debaixo da liderança de ninguém. Seja você, desperte o líder que há em si mesmo. Mais ou menos. Porque
Só quem é bem liderado aprenderá a liderar. Jesus foi o grande líder e ele disse: eu não faço nada de mim mesmo. O que eu faço porque meu pai me mandou fazer. Eu faço porque eu vi meu pai fazer. A Bíblia vai dizer que Jesus foi aperfeiçoado, uma coisa maluca. Essa aqui deve explodir a cabeça dos teólogos, que falam que, né, Jesus já nasceu perfeito. Mas a Bíblia diz que Jesus foi aperfeiçoado por aquilo que padeceu. Por aquilo que ele sofreu, pelo seu despir, pela sua humildade, pela sua obediência, né, Filipenses? Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes mesmo se humilhou, se despiu da natureza divina, tornou forma humana, sendo homem, tornou-se servo, sendo servo foi obediente até a morte, morte de cruz. Esse é o nosso Deus. E interessante que alguns discípulos de Jesus eram empreendedores, né? Do ramo da pesca. Pescadores, profissionais, liberais, empreendedores, MEI, talvez, microempreendedor individual. E Jesus fala: vem aqui, larga isso daí e vem me seguir. Agora você vai me obedecer. Agora você vai me seguir, agora você vai fazer o que eu disser para você. Ah, mas onde é que a gente vai viver? Onde é que a gente vai comer? Jesus fala: olha, as raposas têm suas tocas, os passarinhos têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas vem. E como é que Jesus se sustentou seu ministério? Por meio de ofertas. Especialmente por meio de ofertas de mulheres. Algumas mulheres da época sustentaram o ministério de Jesus. Deram de comer literalmente para Jesus e para todos os seus discípulos fazer o que eles estavam fazendo. Viviam de fato de doação. Olha que loucura. E a palavra diante disso que cabe é: sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua vontade. Um dos meus memes favoritos da internet, eu gosto de meme na internet, né? Quem não gosta, né? E um dos memes favoritos é o menino sendo repreendido pela mãe, dizendo: aqui é minha casa, quando você tiver sua casa, você faz o que você quiser. Corta para o menino casado, querendo fazer o que ele quer, pedindo autorização da esposa para poder jogar bola. Ou seja, não vai fazer o que você quer nunca. A despeito do meme das mulheres mandonas, ontem eu achei que eu ia assistir a final da Libertadores, por exemplo. Fiz toda uma programação na minha cabeça. Vou chegar em casa às 6, vou deitar no sofá, meu sofá é aquele que abre, né? Vou abrir, vou puxar, vou deitar, vou pegar um sorvete, um negócio gelado, não sei. Vou deitar, vou deixar o Estevão fazendo qualquer outra coisa, até assistindo série, se for o caso, vai poder tudo, vai poder assistir YouTube, vai poder tudo, vai ficar com o tablet lá, e eu vou assistir o jogo. Final da Libertadores. Aí liguei para a Cris, onde você está? Falei: estou indo para casa. Não vai para casa não, vem para o bazar. Tem que arrumar as coisas aqui, tem não sei o quê, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu queria chegar às 6 em casa, cheguei às 11 da noite. Depois de arrumar todo o bazar, e depois de arrumar todo o bazar vamos jantar com todo mundo feliz e contente, faça cara de feliz. Aí fui eu fazer cara de feliz lá, né? Eu e Marcel aqui trabalhando no bazar, tentando ver alguma coisa do jogo no celular. Lê do engano, a gente não faz o que a gente quer. Mas quer saber? Quem disse que é bom fazer o que a gente quer? Às vezes o que a gente quer não é o melhor. Às vezes o que a gente quer não é o melhor. E aí a vida adulta é fazer o que precisa ser feito. Os nossos filhos não podem fazer o que eles querem, senão eles se matam. Senão ele acha que ele é um super-herói e se atira pela janela.
Senão eles não tomam banho porque eles não querem parar de brincar. Senão eles não comem, não almoçam e comem só doce. É isso que eles querem. Mas a gente diz, não, você não pode fazer o que você quer, filho. Você agora faz um pouquinho o que você quer, mas agora você tem que fazer o que precisa ser feito. Agora precisa parar para comer, agora precisa parar para tomar banho, agora precisa dormir, agora precisa ir para a escola. Não é o que ele quer, porque o que ele quer nem é o melhor para ele. E a gente que já viveu mais, diz, não, você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que você precisa fazer. E eu estou aqui para garantir isso, que você vai fazer o que você precisa fazer. No intervalo do tal tempo livre, no intervalo, aí você vai fazer o que você quer. Vai ter a hora de você fazer o que você quer. Mas é aquele momento. Esse outro momento aqui é da escola, esse outro momento aqui é da alimentação, esse outro momento aqui é de tomar banho, esse outro momento aqui é de dormir. Agora é o momento livre, você faz o que você quer. E mesmo assim, o que você quer, dentro de um limite. Você faz o que você quer, aqui nesse quadrado. Você faz o que você quer, porque as janelas estão fechadas. Você faz o que você quer aqui no espaço da igreja, porque o portão lá tem alguém cuidando, ou está trancado. Você faz o que você quer, mas olha, você não brinca perto do fogão, você não põe o dedo na tomada. Você faz o que você quer com certos cuidados e limites que você, criança, não sabe. Mas eu, adulto, responsável por você, sei. E por isso eu imponho. Por uma questão de amor. Por uma questão de proteção. Por uma questão de cuidado. Justamente por isso. O que é uma criança abandonada? É uma criança que está posta à sua própria sorte. É uma criança que faz o que quer. E fazendo o que quer, ela acaba com a própria vida. Porque ela não sabe o que é melhor. Fazendo o que quer, ela não vai para a escola. Fazendo o que ela não toma banho. Fazendo o que quer, ela não come direito. Fazendo o que quer, ela vai ficar só na rua. Fazendo o que quer, ela se coloca em risco. Porque ela faz o que quer, mas ela não tem noção de que o que ela quer pode ser autodestrutivo. Entende? Ora, Deus é o nosso Pai. E nós travamos essa batalha que os nossos filhos travam conosco, nós travamos com Deus. Porque a gente é criança grande. E a gente quer fazer o que a gente quer. E o que a gente quer, hoje eu queria dormir até meio-dia. Hoje eu queria ir para uma piscina, nesse calorzão. Hoje eu queria, sei lá, fazer o quê? Amanhã eu quero jogar videogame. É o que eu quero. Eu quero maratonar a série de Netflix a noite toda. É o que eu quero. Eu quero comer doce, sorvete, chocolate, até me empanturrar. É a criança grande. Eu não quero... Meu chefe me mandou aqui uma tarefa, eu não quero fazer, não. Deixa ele aqui falando sozinho. Mas aí, se a gente amadurecer um pouquinho, a gente pensa, não posso fazer só o que eu quero. É impossível um mundo onde eu só faço o que eu quero. Vai ser impossível conviver num mundo onde todo mundo só faz o que quer. A gente se destrói em pouquíssimo tempo. Não é sustentável, não é viável. Alguma ordem, algum direcionamento, alguma obediência, alguma lógica é preciso, e aí a gente precisa aprender a se entregar e a fazer aquilo que precisa ser feito, não aquilo que eu quero. Porque o que eu quero
nem sempre é bom, nem sempre é o melhor, nem para mim, nem para os outros. Então eu quero fazer o que precisa ser feito. E aqui a Maria nos ensina isso. Eu sou serva do Senhor. O servo não escolhe trabalho, o servo serve. O servo não faz o que quer, o servo faz o que o Senhor manda fazer. O servo não é o grande protagonista que só faz o que lhe dá na telha. O servo faz aquilo que o seu Senhor o direciona a fazer. A pergunta é: você é servo ou você é senhor? Se você é senhor, então você trava uma batalha com Deus para ver quem pode mais. Você ou Deus. É boa sorte. É com você mesmo. É com você mesmo. Agora, se você é servo, você se coloca de joelhos e diz: Deus, o que eu preciso fazer nesse momento da minha vida? O que é importante que eu faça? O que eu devo fazer diante disso? Diante desse mundo? Diante da minha família? Diante da minha igreja? Diante do meu filho? Diante da minha esposa? O que eu tenho que fazer, Senhor? Qual é a minha parte? Qual é a minha missão? Não é o que eu quero fazer, é o que eu preciso fazer. O que é importante que eu faça? O que o Senhor está falando comigo para eu fazer? E às vezes a gente vai ter que tomar um cálice amargo, que Jesus se angustiou e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, deixa eu morrer idoso. Se possível, deixa eu viver até os 80 anos. E Deus diz: não, meu filho, esse cálice aí você vai tomar aos 33 mesmo. Essa vai ser a sua parte na história. Você vai ter que ir para a cruz. Você vai ter que morrer. Você vai ter que ser cuspido, você vai ter que ser humilhado. Você vai ser colocado pelado numa cruz. As imagens de Jesus têm um pano aqui, né? Mas alguns historiadores vão dizer que ele ficou totalmente nu. Justamente por provocar maior vergonha e constrangimento. Esse é o cálice amargo. Ou você acha que Jesus fez o que ele quis fazer? Ou você acha que Jesus diz assim: não, eu sou o protagonista da minha história. Eu faço o que eu quero. Eu não obedeço a nada e nem a ninguém. Eu faço as minhas regras e eu vou e faço somente o que eu bem quero fazer. Esse não seria Jesus, esse seria um demônio. Um dos meus mestres me ensinou que um demônio é um ego absoluto. Alguém que só tem ego é um endemoniado. Para mim, o narcisismo é uma espécie. O sujeito narcísico é uma espécie de sujeito endemoniado. Porque ele só vê a si mesmo. Ele só olha para si. Ele só tem misericórdia de si. Ele só se compadece de si mesmo. Ele só vê beleza nele, no que ele faz. Nada fora dele tem valor, senão ele mesmo. Isso é demônio puro. O servo do Senhor, ele diz: eu sou servo. Deus é meu Senhor. Ele é o soberano. Eu estou aqui e eu estou disposto a fazer o que Ele me diz para fazer. Eu estou disposto a obedecer ao Senhor. Eu estou disposto a gerar essa criança conforme a vontade do Senhor. Eu estou aqui, seja feita comigo a tua vontade, Senhor.
não é a minha, mas é a tua vontade. E se nós não queremos nos tornar pessoas endemoniadas, e se nós não queremos que os nossos filhos sejam pequenos demôniozinhos, nós temos de ensiná-los os limites. Nós temos de ensiná-los que eles não fazem o que eles querem, eles têm que fazer o que precisa ser feito. E sim, eles têm que obedecer. Podem ser grandes líderes, podem ser grandes empreendedores, podem ser pessoas extraordinárias. Mas se eles não aprenderem a obedecer, se eles não aprenderem a serem liderados, se eles não aprenderem a serem tutelados, a terem limites, eles se destruirão a humanidade toda. Não é isso que os ditadores são? Pessoas sem limites e que só fazem o que querem fazer? Não é isso que as pessoas fora da lei fazem? Elas não obedecem à lei, elas não obedecem nada, elas fazem o que elas querem fazer, então elas roubam, elas matam, elas fazem o que elas querem fazer. Por quê? Porque elas não estão dispostas a obedecer, nem a nada e nem a ninguém. Só que o que acontece? Elas também morrem, elas também se colocam em perigo. Elas se matam, elas são mortas. Entende? E aí, o caminho da Escritura não significará tolir o nosso protagonismo, não significará tolir a nossa força empreendedora, se for o caso, se a gente tiver esse dom e esse desejo, mas é o caso de saber que há um Senhor soberano. Há o caso de saber que há limites em tudo, e é necessário que haja, e é o caso da gente saber, não faço só o que eu quero. Faço o que eu quero, um pouquinho, mas na maior parte do tempo, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Eu preciso obedecer às leis, eu preciso obedecer a Deus. Para quem é casado, precisa obedecer a esposa. Eu preciso, não faço só o que eu quero. É uma batalha para fazer o que eu quero, uma negociação. Mas, de verdade, eu sei também que ela não faz o que ela quer. Que ela também tem que fazer o que precisa ser feito. Entendeu? E também, com meu filho, eu faço a mesma coisa. Filho, não dá para fazer só o que você quer. Não dá para fazer toda hora o que você quer. É impossível. Vai te fazer mal. Eu preciso te dizer, eu preciso fazer você fazer o que precisa ser feito. Para que na vida adulta você consiga fazer a escolha certa. Mas agora eu tenho que fazer a escolha por você. Tanto que lá em casa, assim, é uma conversa, é um pedido. Filho, vai tomar banho. Filho, vamos tomar banho. Filho, a água está quentinha. Aí quando chega no limite eu falo, filho, agora eu estou mandando. Eu não estou mais pedindo. Aí ele vai pisando duro e fala, só vou hoje, amanhã eu não tomo mais banho. Nunca mais eu tomo. Ele vai, mas ele vai pisando duro. Não tomo mais banho, nunca mais eu tomo banho. É assim. Ontem foi uma briga, gente, para eu passar protetor solar nele. Esse dia ele estava todo queimado aqui, né? Aí ontem eu taquei protetor solar e ele começou a ficar bravo comigo, que não queria passar protetor solar. E a gente estava no aniversário, ele falou que não queria mais ir em aniversário, que eu deveria ter deixado ele em casa, porque ele ficava sozinho em casa, que aquele aniversário chato, que aquelas pessoas chatas, que aquele protetor solar chato, tudo chato. Porque ele não queria passar protetor solar. Uma criança abandonada não vai passar protetor solar, vai se queimar no sol. Uma criança cuidada, a gente vai pegar ele e vai passar protetor solar com choro, com tudo. Resmungando, brigando. Por quê? Porque ele não sabe o que é melhor para ele. Eu não posso deixar ele fazer só o que ele quer, senão ele se acaba. Eu preciso fazer o que tem que ser feito. No futuro, se ele tiver um pouquinho de consciência, ele vai me agradecer. Quem sabe, né? Quem sabe ele ganha uma consciência mais tarde e me agradeça. Mas a nossa batalha é com Deus também.
Deus está dizendo, filho, se você fazer só o que você quiser fazer, você vai se matar. Se você fazer só o que você quiser fazer, as pessoas que estão com você vão sofrer. Se você olhar só para você mesmo, vai ser impossível conviver com você. Porque ninguém vai conseguir conviver com alguém que só olha para si mesmo. Não dá. É terrível conviver com alguém narciso, que só olha para si. É muito difícil. É muito sofrido. Então, na contramão da hegemonia do faça o que você quiser, a palavra de Deus diz, faça o que Deus quer que você faça. Seja servo, seja serva, seja humilde, se disponha, se abra para Deus e para aquilo que Deus quer da sua vida. Se submeta à vontade dEle. E às vezes se submeter à vontade de Deus, vai ter que se submeter à vontade de um chefe, vai ter que se submeter à vontade de uma esposa, de um marido, vai ter que se submeter à vontade de um pastor, quem sabe, eu nem sou de muitas vontades, acho. No máximo de algumas orientações. Mas a gente precisa, nós precisamos disso, nós temos que ter essa humildade de que eu preciso disso. É necessário. Essa obediência vai moldar o meu caráter. Essa coisa de fazer o que precisa ser feito vai moldar o meu caráter, e isso é importante, isso é necessário. Isso é fundamental. E aí nesse aspecto, a Maria, que não é a nossa salvadora, e até o Papa disse isso esses dias, mas ela pode ser muito bem a nossa inspiração. De dizer, essa mulher aí era uma mulher de Deus. Porque ela disse, eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu vou me submeter, eu vou obedecer, eu vou me curvar, eu vou me ajoelhar diante daquilo que Deus tem para mim. Essa é a Maria. Esse é o Espírito do Natal. O Salvador veio, o Senhor veio. Só tem um Senhor no universo. Só tem um dono de tudo. Todo o restante são os servos. Todo o restante são os filhos. E nós precisamos aprender a obedecer. Esse é o nosso chamado para esse início de advento. E eu acredito que o que a gente precisa fazer nesse sábado é servir as crianças do Lar Batista de Taboão, que vai inaugurar amanhã. Inaugura amanhã. As crianças, o Gerson recebeu a lista lá do fórum na sexta. Inaugura amanhã e no sábado a gente está lá. Olha que privilégio. As crianças chegando nessa casa e a gente chegando lá no sábado para brincar com elas. A gente chegando lá para levar um pouco de amor, de esperança, de carinho, de afeto, de brincadeira. A gente levar os nossos filhos e ensiná-los a agradecer, a ter gratidão por tudo que eles têm, diante de tantas crianças que não têm. É isso que a gente quer fazer. A gente quer ensiná-los. É nossa tarefa. Nós queremos educá-los, discipliná-los, no melhor sentido do termo, a aprender aquilo que é importante, aquilo que é especial, de forma que seja alimentado no coração delas gratidão por tudo que elas têm. É isso que eu quero para o Estevão, é isso que eu quero para as nossas crianças. Todo o cuidado do mundo aqui, mas também que elas conheçam uma realidade outra, até para elas aprenderem a agradecer o que elas têm. É isso que a gente quer nesse sábado, então não fique de fora, participe disso. Eu acredito que Deus está nos enviando. Eu acredito que é o Senhor que está nos mandando lá para o lar. E
Se você acredita nisso também, vamos junto nessa, tá bom? E no mais, aprenda com a Maria. Diga, sim, Senhor. Sim, Senhor. Faça comigo a tua vontade, Senhor. Sim, Senhor. O que o Senhor tem para mim? Sim, Senhor. O que eu preciso fazer nesse momento? Sim, Senhor. Me livre do mal. Me livre do maligno. Me livre da tentação. Me livre do meu ego. Me livre do meu narcisismo. Me livre de só olhar para mim e para o meu umbigo. Sim, Senhor. Me ajuda a obedecer. Me ajuda a ser servo. Me ajuda a ser obediente. Nos ajude. Essa vai ser a minha oração agora. Por mim mesmo e por vocês. Pode ficar de pé. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua serva, nossa co-irmã, Maria. Nos ajude, Senhor, a ter o coração de Maria, a ter a atitude da Maria, de ao receber a notícia e o direcionamento do Senhor, responder, sim, Senhor, eu sou a tua serva. Sim, Senhor, eu sou o teu servo. Sim, Senhor, nós somos os teus servos. Sim, Senhor, nós somos a igreja do Senhor, do qual só há um cabeça, Jesus Cristo. Sim, Senhor, nos faça humildes. Sim, Senhor, nos faça obedientes. Sim, Senhor, não nos deixe entregues à nossa própria sorte. Não nos deixe entregues à nossa rebeldia. Não nos deixe entregue à nossa desobediência, à nossa teimosia, ao nosso egoísmo, ao nosso egocentrismo, ao nosso narcisismo. Senhor, nos perdoa e nos dá o Espírito de Jesus Cristo, que era o mesmo Espírito que tocou Maria, de humildade, de serviço, de obediência à tua vontade, Senhor, porque no final sabemos que é o melhor para nós. Sabemos que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Sabemos que aquilo que o Senhor tem para nós é o melhor, mais melhor do que imaginamos, do que pedimos, do que pensamos. O Senhor tem para nós o melhor e nós confiamos em Ti, Pai. No nome santo de Jesus. Amém.